Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinham ferido a Siclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens, seu exército, seus guerreiros, vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Que situação! Davi e o seu exército chegou na sua cidade, na cidade onde ele estava sediado, Siclag, no território filisteu, e viu a cidade saqueada, queimada, posto a fogo, e a família sequestrada. Mulheres e crianças foram levadas pelo inimigo. O inimigo pôs fogo na cidade de Davi e sequestraram as crianças e mulheres. Isso por quê? Porque Davi não estava lá. Davi e o seu exército não estavam lá, presentes na hora que vieram os amalequitas. Davi cometeu dois grandes erros, oriundos de um erro maior. Os dois grandes erros que Davi cometeu, que um cristão jamais deve cometer. Primeiro, Davi, ele não estava lá porque ele foi numa batalha que não tinha nada a ver com ele. Era uma batalha entre filisteus e Israel. Israel comandado pelo rei Saul. Saul que perseguia Davi, ele era foragido até então. Ele estava refugiado em território filisteu. E ele cismou de se aliar aos filisteus contra o seu próprio povo nessa batalha. Ou seja, ele entrou, se intrometeu, essa é a palavra, numa batalha que não era sua. Irmão, nunca interfira em batalhas que não é sua, até que Deus te ordene. Não atrapalhe a ação de Deus. Nós temos que ser solidários, hospitaleiros, amar o próximo, ajudar uns aos outros. Mas nós não podemos interferir no plano de Deus. Muitas vezes Deus está tratando uma pessoa e você vai lá e tira essa pessoa do tratamento. Você está interferindo no plano de Deus, com aquela desculpa de, não, eu vou ajudar. Muitas vezes a pessoa está passando por uma tempestade, por um deserto, permitido por Deus, como correção. E vem alguém querendo ajudar e tirar essa pessoa da correção. Mais ou menos, vamos fazer aqui uma analogia. Quando um pai está corrigindo um filho, e vem o avô ou a avó e tira da correção, né? Tira do castigo, vamos dizer assim. Está interferindo no tratamento do pai, está interferindo no tratamento e está prejudicando a própria criança que está sendo corrigida. Então nós temos que estar atentos, nós temos que ajudar com a direção de Deus. O Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto e ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Mas ele estava sendo provado. Era o exame final do Senhor Jesus. Era o treinamento final do Senhor Jesus. Imagine alguém chegando, Senhor Jesus, o Senhor está já há 38, 39 dias aqui nesse deserto, né? Não tem água, não tem comida, e eu trouxe aqui uns bolinhos para o Senhor, e um suquinho de laranja geladinho. Você estaria atrapalhando o treinamento, a prova do Senhor. Irmãos, mesmo querendo ajudar, você tem que ter a direção de Deus. E a segunda coisa que o Davi fez errado, ele deixou a sua cidade, a sua casa, a sua família, a família do seu povo totalmente desguarnecida. Não faça isso. Não deixe a sua casa sem cobertura,
sem cobertura espiritual, sem cobertura de oração, sem cobertura da palavra, não abandone, porque tem muitas pessoas que se entregam principalmente ao trabalho, de tal maneira que a família fica desguarnecida, fica quase que abandonada. As consequências são desastrosas depois. Não abandone. Entendo, irmãos, não abandone a sua família física e nem a sua família espiritual. A família espiritual é a família dos irmãos em Cristo. Dê, pois, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, e para a família o que é da família. Entenda, irmãos, não pode haver um exagero. Quando nós pregamos outro dia, sede sóbrio. Quando você não é sóbrio, quando você não é equilibrado, ser sóbrio é ser equilibrado, você exagera em alguma coisa, você vai pagar a conta do outro lado. Quando se exagera, você sai do centro, você sai do equilíbrio e você entra em derredor. Quem está lá em derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar o inimigo? Todo exagero te tira do centro e te coloca no território do inimigo. Então, irmão, tem que ser tudo equilibrado. Equilibrar o tempo de Deus, o tempo para o trabalho, o tempo para a oração, o tempo para a família, tudo com equilíbrio. Porque se desviar, se desequilibrar, vai ter problemas. E aqui, ele estava tão imbuído, Davi e seu exército, de uma batalha que não era sua, que ele não tinha nada a ver com essa batalha, que acabou deixando a cidade e as famílias desguarnecidas. 2 erros que Davi cometeu, que o cristão jamais deve cometer. E esses 2 erros procedem de um erro maior, que muitos têm cometido. Qual é o erro maior? Não consultar a Deus. Se Davi tivesse consultado a Deus, Deus diria a ele: não vá para essa batalha, fique na sua cidade. Então, a grande causa dos males que tem nos afligido, muitos males, muitas perdas e prejuízos que nós tivemos na nossa vida, só ocorreram porque nós não consultamos a Deus. Porque em tudo que você fez, que você consultou a Deus e esperou a resposta de Deus, você teve sucesso, você teve vitória. Mas tudo que você teve perda, prejuízo, foi em decorrência de não ter consultado a Deus. E isso é a essência do Evangelho. Consultar Deus para tudo, irmãos. Veja que o Davi, sábio, aprendeu a lição. Veja aqui no versículo 30. 1 Samuel, versículo 7, perdão. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aquimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. O éfode é uma vestimenta sacerdotal. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, aquilo que parecia ser o óbvio, o inimigo veio, saqueou minha cidade, levou as mulheres, levou as crianças, eu tenho que ir atrás do inimigo. Mas Davi aprendeu a lição. Ele não partiu desesperadamente atrás do inimigo. Antes, ele consultou a Deus. Ele corrigiu a falha que era a causa daquela grande desgraça. Imagine, uma família, uma casa, uma cidade sendo saqueada pelo inimigo. Que grande desgraça. Então, ele aprendeu com essa grande desgraça e ele consultou ao Senhor. Entenda, Davi aprendeu a lição. Ele nunca mais foi para uma batalha sem consultar a Deus. Por isso, nunca mais Davi perdeu uma só batalha fora de casa. Para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que fizermos,
Não façamos mais nada sem consultar a Deus. Não faça mais nada sem consultar a Deus. Há algo em comum com quem vive sucessivas perdas e prejuízos. O que há em comum é que essas pessoas não consultaram a Deus. Não consultaram a Deus. Sem consultar a Deus, todas as pescarias ou pescas que você fizer vão ser infrutíferas. Mas se você consultar a Deus, tiver a resposta do Senhor, todas as suas pescas serão maravilhosas. Vocês lembram do exemplo? Pedro e João passaram a noite toda pescando, sem consultar a Deus, não pegaram nada. Mas na hora que veio a palavra do Senhor, tiveram uma pescaria maravilhosa. E não aprenderam, porque em João 21 pescaram de novo sem consultar a Deus. Foi uma outra pescaria infrutífera, até que veio a palavra do Senhor, lança a rede à direita do barco. Irmão, chega de fazer as coisas sem consultar a Deus. Chega de ter perdas, prejuízos, sofrimentos, por não ter consultado a Deus. Nós teremos sucesso em tudo que fizermos, se antes consultarmos ao Senhor. Consultarmos e esperarmos a resposta do Senhor. Porque tem alguns que consultam, meia hora depois, falam, o Senhor não respondeu, espere a resposta do Senhor. Espere. Muitas vezes o tempo de resposta do Senhor, o silêncio do Senhor, é um tratamento para uma certa ansiedade, por uma certa precipitação. Nós temos o exemplo maior. Lucas capítulo 6, versículo 12. Evangelho do apóstolo e médico Lucas, capítulo meia dúzia, versículo 12. Amém, povo de Deus? Ô pastor, mas isso parece ser o óbvio ululante. Parece. Então por que você tem feito coisas sem consultar Deus? Lucas 6, 12 diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O que o Senhor foi fazer no monte? Passando a noite toda. Ele estava consultando ao Pai. Sabe por quê? Porque na manhã seguinte ele ia escolher os 12 discípulos. Entendam, antes de escolher qualquer coisa, antes de decidir qualquer coisa, ore consultando ao Senhor. Consulte ao Pai. Siga o exemplo do Senhor Jesus. Lucas 21, 37. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 37 ao 38. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo, e de manhã cedo para o ouvir. O Senhor Jesus, ele consultava a Deus à noite, para poder pregar na manhã cedo, no dia seguinte. Irmãos, o mensageiro de Deus tem que consultar ao Senhor, antes de trazer qualquer mensagem. Não é minha mãe mandou pegar essa mensagem daqui, não. Consultar, Senhor, coloca o seu recado, a sua mensagem para o seu povo no meu coração, para que eu leve aquilo que o Senhor quer que eu leve, que eu não busque qualquer mensagem em função, seja de necessidade de quem eu pouco conheço. Tem que consultar a Deus para levar a mensagem do Senhor. Tem que consultar a Deus antes de fazer escolhas. Lucas 22, 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Era costume do Senhor ir ao Monte das Oliveiras, porque era o lugar onde ele costumava consultar ao Pai. Irmão, adquira o hábito
bendito, o costume de consultar a Deus para tudo. O Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é o Filho de Deus. Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra maravilhosa. E ele não agia sem consultar o Pai e o Espírito Santo. Por isso ele teve sucesso em tudo. E nos deixou esse exemplo. Ele tinha toda unção, Filho de Deus, capacitação, chamado, mas ele consultava o Pai para tudo, consultava o Espírito para nos trazer esse ensinamento. Entenda, irmãos, vocês lembram do caso daquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério? O Senhor Jesus, quando foi interpelado, inquirido por aquelas pessoas, ele estava escrevendo sobre a terra, não estava escrevendo o pecado de ninguém, ele estava em oração, consultando o Pai, e o Pai deu a direção. Irmãos, se o Senhor Jesus não fazia nada fora do plano do Pai, e consultava o Pai para tudo, por que nós insistimos em fazer as coisas sem consultar a Deus, sem ouvir a palavra do Senhor? Será que nós somos soberbos? Achamos que sabemos mais? Ou será que nós somos tolos? Ou os dois? Mas não faça mais nada na sua vida sem consultar a Deus. E tem coisas fundamentais. Mudar, vai fazer uma mudança, seja de serviço, de casa, de local, consulta a Deus. E há uma coisa, irmãos, que é fundamental e que tem destruído as famílias, é não consultar a Deus na hora de casar, irmão. Casar sem consultar a Deus é loucura. Há casos que você nem precisa consultar, porque você já sabe a resposta de Deus. Porque Deus diz, não vos prendais a um jugo desigual. Se é jugo desigual, irmão, você não precisa nem consultar, que você já sabe a resposta de Deus. Não vos prendais. Ore para que o jugo desigual deixe de ser desigual, se converta, aí sim você retoma outro tipo de oração. Entenda, irmãos, quantas vidas tiveram grandes perdas, prejuízos, destruições, porque casaram-se sem consultar a Deus. Aí carregam um fardo, é claro que Deus endireita as veredas, Deus converte, mas vai ter que orar um bocado, clamar um bocado, né? Irmão, quem não consulta o Senhor, desculpe falar, mas ele não tem o Senhor como Senhor. Irmão. Porque quem é o Senhor? É aquele que manda. Um servo, ele não faz nada sem a direção do Senhor, sem consultar o Senhor. E se você tem feito algo sem consultar o Senhor, você não é servo, e o Senhor não é o seu Senhor. A prova que você tem o Senhor como Senhor é consultá-lo e esperar a sua resposta. Não, eu não faço nada sem autorização do meu Senhor. Isso é colocar o Senhor como Senhor. O salmo mais famoso da Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está faltando coisa, é porque o Senhor não é o seu pastor. O Senhor não está no lugar de Senhor na sua vida. Você se colocou, se pôs no lugar do Senhor. Você está tentando dirigir sua vida. Olha, irmão, você não tem o milésimo do conhecimento, do poder do Senhor para tentar assumir o posto dele. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos consultar o Senhor para tudo na nossa vida. Isso agrada ao Senhor. Isso coloca o Senhor no lugar de Senhor e nós de servos. Porque tem muita gente que faz as coisas de uma maneira destrambelhada. Destrambelhada é bom, né? Destrambelhada. E depois manda Deus consertar. Faz as coisas sem consultar Deus, vai fazendo.
E depois, quando dá com os burros na água, pede para Deus consertar. E Deus não termina aquilo que Ele não começou. Você vai ter que começar de novo com a direção de Deus para Ele terminar. Entendam, quem não consulta o Senhor, ele não coloca o Senhor na posição de verdadeiro Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 30. E desagrada o Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Dá um pulinho, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não extingais o Espírito Santo. Algumas versões estão: não apagueis o Espírito Santo. Quando é que alguém entristece o Espírito Santo? Quando é que alguém apaga, extingue o Espírito Santo? Como é que você entristece? Quando você apaga uma pessoa? Quando você não fala com ela? Quando você age como se ela não existisse? Quando você não a consulta? Quando você não tem diálogo com ela? Você isolou, segregou essa pessoa? Quando isolamos, quando nós não consultamos o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que, o Senhor Jesus diz que Ele vos ensinará todas as coisas e ainda vos fará lembrar das minhas palavras. O Espírito Santo, que tem a função de nos consolar e também de nos ensinar. E nós não consultamos, nós estamos extinguindo, estamos apagando o Espírito Santo. Quando você não fala com alguém, você anula essa pessoa na sua vida. Quando você não a consulta, é o mesmo. Então não isole, não apague o Espírito Santo da sua vida. Converse com Ele, consulte-o em toda decisão da sua vida. É essa a expectativa de Deus, que você o coloque no lugar de Deus. Senhor, eu preciso da sua direção. Senhor, tem aqui as duas opções, Senhor. Me dirija, me responda pela palavra o que eu devo fazer. Não vou decidir enquanto o Senhor não falar comigo, Senhor. É isso que Deus espera de nós. Senhor, esse negócio, se não é da sua vontade, bloqueia, interfira. Me revele, Senhor. Eu quero ser dirigido por Ti, Senhor. Cansei de ter perdas e prejuízos, ó Deus. Não quero mais agir como o rei Davi, que trouxe desgraça para a cidade, destruição e sequestro para a família, porque não lhe consultou, mas aprendeu a lição. Entenda, irmãos, quem não consulta a Deus, o despreza. Quem não consulta a Deus, retira-o da sua vida e acrescenta perdas, prejuízos e sofrimento. Ah, eu amo a Deus. Deus é tudo para mim, mas vive decidindo sem consultar a Deus. Como é que Deus é tudo para você? Como é que Ele é seu Senhor? Você faz as coisas sem consultar o seu Senhor. Vai fazer as coisas sem consultar o seu chefe lá na empresa. Vê o que vai acontecer. Tá? Agora, com Deus, não, eu vou fazendo. Veja o exemplo do Senhor Jesus. Não deixe o seu coração te enganar. Jeremias capítulo 17 diz que enganoso é o coração do homem. Não deixe os seus sentimentos, seus pensamentos, a sua vontade te dirigir. Ela é enganosa. Ela é manipulada, contaminada pelo inimigo. Vai te dirigir para o primeiro poste que aparecer. Irmãos, nós devemos nos examinarmos. Com a nossa limitação, com a nossa fragilidade, nós não temos condições de dirigir a nossa vida. Não, eu sou Senhor da minha vida, eu faço o que eu quero. Louco! Coloca o Senhor como Senhor da sua vida. Não haja, não decida sem consultar o Senhor. Não caia mais nesse erro. Parece ser o elementar. Mateus capítulo 3, versículo 17.
Evangelho de Mateus. Então agora não, já sabemos a causa de muitas perdas. Ah, não sei porque tinha tudo para dar certo e não deu certo, pastor. Porque você não consultou a Deus, irmão. E depois fica pedindo para Deus corrigir o que você fez errado. Deus não é corretor ou corregidor. Deus é o Senhor. É claro que o pai que ama corrige, mas a correção de Deus não é indolor não, irmão. Senão você não aprende. Mateus 3,17. Amém? O Senhor Jesus nos deu exemplo, ele consultava o Pai em tudo. E no pior momento, ele consultou o Pai. Se possível, Pai. Mateus 3,17 diz: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai falou apenas 2 vezes no Novo Testamento. 2. E nas 2 vezes, ele honrou, glorificou, elogiou, exaltou o Filho, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na segunda: esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Então, ouça o Senhor. O Pai louvou o Filho. Deus também louva. Deus tem prazer. Deus elogia todos aqueles que lhe dão alegria. Todos aqueles que, primeiro, obedecem a sua palavra e fazem como o Senhor. O Senhor Jesus fazia além de obedecer. Ele consultava o Pai. Ele consultava. Porque uma coisa é você procurar obedecer os mandamentos do Senhor. Outra coisa é você, nas suas decisões do seu dia a dia, da sua vida, você consultar o Senhor. Senhor, ir para a direita e ir para a esquerda não é pecado, Senhor. Tanto ir para um lado para o outro, eu não vou pecar. Mas eu quero a sua direção, Pai. Eu quero que o Senhor me dirija porque eu sou limitado. Os meus conhecimentos são limitados. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que está acontecendo daqui a 100 metros. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele só dava prazer ao Pai, porque além de obedecer, ele consultava o Pai para tudo. Irmão, seja exaltado por Deus, porque Deus abate o soberbo. O soberbo, qual é o problema do soberbo? Eu sei, deixa comigo. Ah, comigo é assim. A pessoa que confia nela, ela é o Senhor da sua vida. Ela dirige a sua vida. Mas o servo, a ovelha, aquele que é exaltado por Deus, é aquele que se humilha na presença e fala: Senhor, eu quero a sua vontade. Senhor, eu quero a sua direção. É isso, irmãos. O Senhor consultava o Pai e o Espírito Santo sempre. Então, por que nós não consultamos? Será que nós somos melhores do que o Senhor? Por que às vezes decidimos, fazemos coisas importantes sem consultar o Senhor? Oh, meu irmão, oh, minha irmã, deixa a soberba, deixa a autoconfiança, a tolice de lado e consulte sempre a Deus. A pior coisa que existe é você não saber o que fazer. E a melhor coisa que tem é você receber uma ordem do Senhor, pela sua palavra, uma resposta de Deus. Consulte o Senhor para tudo. Eu poderia estender essa pregação mostrando um outro exemplo de Davi. Davi enfrentou por 3 vezes consecutivas o mesmo inimigo. O inimigo veio de uma maneira, e ele consultou a Deus e venceu o inimigo. O inimigo veio da mesma maneira. Ele consultou a Deus, né, e teve a vitória. O inimigo veio pela 3ª vez do mesmo jeito. E o que ele fez? Não, já sei, o inimigo sempre vem desse jeito. Ele consultou a Deus e Deus falou: não vá pela frente, rodeia. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, ele quer
criar uma reação automática sua. Primeiro ele te testa, para ver como você age, como você reage. A segunda vez também. Aí ele vem com tudo, já sabendo qual é a sua reação. E aí te pega. Mas quando você consulta a Deus, Deus fala, não, muda a estratégia. Deus fez isso com Davi. Davi mudou a estratégia e pegou o inimigo que queria surpreendê-lo de surpresa. É assim, irmãos. Você não enxerga nada no mundo espiritual. Nós não enxergamos, temos uma limitação enorme. Por isso que nós precisamos da direção de Deus. Por isso que nós precisamos consultar a Deus. Ô irmão, aquele negócio que não deu certo, sabe por que não deu certo? Porque você não consultou a Deus, irmão. Aquele casamento que só trouxe problema, só dor de cabeça, em alguns casos aí até acabou em separação, sabe por que não deu certo? Porque você não consultou a Deus, irmão. Tudo que não deu certo na sua vida foi por falta da direção de Deus, de consultar o Senhor. Você vai insistir, irmão? Então passe a consultar a Deus. Sempre que nós consultarmos e esperarmos a resposta de Deus para agir, nós teremos vitória, nós teremos sucesso, nós teremos bênçãos, nós teremos milagres. O Senhor, Ele tem que estar no lugar de Senhor da sua vida. É o Senhor que tem que te dirigir, e não você. O Senhor tem que estar no comando, e não nós. Que consultemos o Senhor em tudo. Parece ser o óbvio ululante, mas a falta dessa prática tem nos trazido perdas, prejuízos e sofrimento. Acabou, irmãos. Acabou. Não faça mais nada sem consultar Deus. É claro, irmãos, que tem muitas coisas que Deus já colocou à sua vontade. Você não precisa consultar Deus para Senhor, eu entro em oração e consulto o Senhor se eu devo perdoar aquele cabeçudo, Senhor. Não, você não precisa perguntar isso, porque Deus já manifestou a sua vontade, que você perdoe, que não há limites para o perdão. E tem outras coisas, que você já sabe a vontade de Deus, mas aquilo que é do seu dia a dia, da sua vida, nas suas decisões, coloca o Senhor no lugar do Senhor. Quando nós começamos pela primeira vez a fazer um programa de rádio na antiga Objetiva Sat, eu conversei com o pessoal da rádio e tal, e não tinha um horário lá que a gente queria tal, até que surgiu uma vaga. E a moça da rádio pegou e me ligou. Falou, pastor, surgiu uma vaga aqui, você quer fazer o programa aqui na nossa rádio? Eu falei, você me dá um dia, porque eu vou consultar Deus, e depois te respondo. Sabe o que ela falou para mim? Isso é diferente, hein? Isso é diferente, porque os outros... Irmão, e você sabe por que eu tive tantas perdas e prejuízos na minha vida? Por falta de consultar Deus. Consulte a Deus antes de fazer qualquer coisa. Coloque o Senhor na posição do Senhor. Ele vai se alegrar e vai falar, esse é meu filho amado, que obedece a minha palavra e me consulta, me coloca no lugar de Deus. Porque eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, mas só lembro de Deus para corrigir as atrapalhadas que Ele fez. Não. Eu tenho Deus e eu não decido, não faço nada sem consultar o meu Deus. Amém, povo de Deus? E nós consultamos o Senhor, sabemos que a vontade do Senhor é a nossa bênção, os nossos milagres. Glória a Deus.